É isso aí, estamos de volta com mais um capítulo. Branca de Neve deixa a torre depois de Bodas de Prata. E agora nós vamos prosseguir trabalhando. Nós vimos aí que a Branca de Neve ela tinha um problema muito sério. Ela acabou sendo vítima mesmo de todo o processo de imunização cognitiva. Essa novela dela, sabe por que eu acho que é importante, pessoal? Eu acho que ela é importante porque, vejam só, é uma pessoa que passou por o que muitos dos parentes de vocês estão passando. Muitos dos parentes de vocês talvez estão nessa situação da Branca de Neve. Estão ainda imunizados cognitivamente. Muitos dos parentes de vocês ainda estão imunizados cognitivamente. Agora veja, se ela saiu, ela que durante tanto tempo ela esteve debaixo desse problema, imagine que tem esperança. Tem esperança para você, tem esperança para todas as pessoas que você conhece e que lá estão. Por isso que é bom, sabe, prestar atenção no que está sendo dito, verifica, salva esses vídeos, salva numa playlist. Tem irmãos que costumam salvar tudo em uma playlist. Eu ainda não consegui fazer isso, mas eu vou chegar lá, se Deus quiser. Eu ainda vou conseguir. O pessoal está falando assim, te vendo, ancião, as novelas estão fantásticas. Te amo, obrigado, Deus abençoe, querida. Um grande abraço para você também. É isso aí, a novela sempre trazendo o melhor da informação. E eu quero agradecer aos irmãos que estão colaborando aí com seus comentários e também nos apoiando, tá bom? Bom, a gente vai trazer agora, vamos prosseguir com os comentários dela. Nós percebemos no último capítulo que Branca de Neve entendeu que a mãe dela não foi tão vítima da imunização quanto ela, mas ela havia sido vítima e ela era uma menina que realmente dava muito valor àquilo, tá? Agora a gente vai pegar aqui o finalzinho do último capítulo, só para a gente poder relembrar, e já entramos agora no capítulo novo. Eu conseguia pelo menos ter uma visão mais clara das coisas, tinha coisas que ela concordava, tinha coisas que ela não concordava, então ela já era um pouco bem mais lúcida do que eu. Eu, na verdade, acabei me tornando eu falo assim, que até um fantoche, porque realmente eu já não sabia nem decidir as coisas, bem dizer. Era tudo que a organização falava para mim, eu seguia a risca e aquilo era o correto para mim, e tudo que eles falavam que era errado, e basicamente foi isso. Então tá aí. Ela deixou-se agora nas mãos do corpo governante. É exatamente isso. Vocês estão percebendo, gente? Pessoas inteligentes. Pessoas que muitas vezes, como ela própria disse, teve que rejeitar oportunidade de estudar, porque para poder estar ali juntamente com a organização. E isso é muito complicado, viu, pessoal? É por isso que hoje eu faço esse trabalho aqui, para ajudar você a não perder esse tempo, né, vamos dizer assim, né, com essa organização. Porque o que eles querem, na verdade, meu irmão, é sugar. E isso daí é assim, ó. Vocês querem ver uma coisa? Existe um processo de exaustão mental que normalmente você não consegue perceber, tá? Então existe esse processo de exaustão mental que normalmente você não consegue perceber. E esse processo, ele se dá
dentro de grupos sectários. Os grupos sectários, as seitas de controle mental, elas fazem com que você seja sujeito a um processo de exaustão mental onde você não tem forças para pensar, para sair do grupo. A organização faz isso com você. O Jim Jones fez isso com todo aquele pessoal, foi por isso que 900 pessoas foram com ele para o mundo do além, não é? Outros grupos sectários fazem a mesma coisa. E varia a maneira como eles tratam, isso daí varia. Por exemplo, tem alguns grupos que colocam, por exemplo, a pessoa para ficar carpim no mato, numa comparação. Exatamente. Então a pessoa fica ali carpindo, e aí ele vai lá, ouve uma palestra, e tem outros que ficam, sabe, tipo assim, vamos dizer, é como se fosse em Betel, tá? E todo o processo de exaustão, ele vai se tornando evidente a cada dia na vida da pessoa. Porque quanto mais a pessoa se envolve na seita, mais isto vai acontecendo na vida dela. Foi o que aconteceu no caso da nossa irmã. Vamos ao áudio. Bem, e no caso então da minha mãe, essas técnicas, no caso, tanto não fizeram efeito que nem ao menos batizar ela não batizou. Ela estudou durante muito tempo, frequentava as reuniões de vez em quando. Como eu disse, tinha coisas que ela concordava, né, que vinham lá do corpo governante, tinha coisas que ela concordava, tinha coisas que ela não concordava, porque ela não estava tão condicionada assim. Ela não era uma pessoa sem personalidade, digamos assim. Ela tinha preservado a própria personalidade dela. E ela conseguia até ver as situações com muito mais lucidez do que eu. Nós tivemos alguns problemas na congregação, problemas que foram criados, na verdade, por outras pessoas, mas acabaram nos envolvendo, e durante algumas vezes que nós precisamos conversar com os anciãos, nós percebemos, na verdade minha mãe percebeu, que na hora dos julgamentos ali, na hora dos conselhos, não havia justiça, e muitas vezes não havia transparência nas atitudes. Se envolvesse ali algum parente ou algum amigo do ancião ou de quem estava julgando, o julgamento ele era invertido a favor daquela pessoa, mesmo aquela pessoa estando errada, mas ela saía como certa da situação e a outra pessoa, no caso, saía como errada. Então nós passamos por essas situações algumas vezes, né? Nós estamos falando por experiência, né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Experiências como essa que ela acabou de falar é o que mais acontece dentro do Salão do Reino. Normalmente o certo fica errado e o errado fica certo. Porque normalmente o certo, ele é vítima. E ele é vítima de pessoas que se consideram queridinhos dos anciãos ou parentes dos anciãos. Então ele é vítima. Só que quando vai para a conversa, então eles acabam virando, né, como a gente diz no jogo de futebol, eles acabam virando um caminhão de melancia em cima da pessoa que estava certo. Por exemplo, por usar frases dizendo, olha, mas a irmã precisa ser mais humilde. A irmã entende que a irmã poderia estar fazendo outros tropeçarem por causa desse seu comportamento. Talvez o que o fulano lhe disse não foi bem isso que você entendeu. E a pessoa acaba saindo, ela estava certa, ela chega certa na comissão e ela sai completamente errada, mal vista e mal falada. Então a mãe dela começou a pegar isso, né? Mais experiente e tal. A mãe dela falou, mas que diabo é isso aqui? Quer dizer que falaram que a caneta é verde, mas eu sei que a caneta é azul. E eles estão tentando me convencer que a caneta é verde. Nesse mato tem coelho. A mãe dela começou a perceber. Vamos ouvir a história. E eu me envolvi algumas vezes, ou na verdade fui envolvida algumas vezes em histórias dessa forma, e eu mesmo estando correta, eu saía como errada da situação. E a minha mãe vendo tudo isso, nunca ela entrou nessa organização, ela nunca se batizou, ela
até uma época que nós estávamos sofrendo muito por conta justamente desses julgamentos errados, ela pediu muitas vezes para eu sair da organização, porque ela via o meu sofrimento. Eu sofri durante muito tempo por causa desses tipos de julgamentos equivocados, injustos, e ela dizia para mim, saia, para a gente ter paz. E ela ficou 7 ou 8 anos fora, nem assistia às reuniões, ela não assistia mais. Mas no caso, como eu vi aquele lugar como o único caminho da verdade, eu insisti, mesmo sofrendo, passando por diversas dificuldades, eu fiquei ali, né, como eles dizem, a gente deve perseverar, né, então eu perseverei, e na verdade eu fiz muito mal para mim mesmo, me insistindo, né, com tudo aquilo, porque eu achava que aquilo era o caminho que Deus queria que eu trilhasse, né, e não, na verdade eram essas programações, né, que fazem da gente um robô, né, e a gente acha que sair dali é a pior coisa que vai acontecer na vida da gente, né, e né, no caso não é nada disso, né. Quando a gente sai dali, daí sim que a gente começa a ver as coisas de uma outra forma e começa a perceber o quanto a gente foi infeliz, na verdade, lá dentro, né? Na verdade, a gente estava preso dentro de um cativeiro, dentro de uma escravidão, digamos assim. Então, no caso da minha mãe, como eu estava comentando, ela nunca se tornou prisioneira da torre, né, como a gente costuma dizer, né? Dessa prisão sem muros. Mas, mesmo ela não sendo prisioneira, ela acabou participando de todo o processo, né, no qual eu estive lá dentro, e sofremos juntas, né, todas aquelas tristezas, aquelas decepções. Então ela acabou ela não era prisioneira propriamente, mas ela acabou se tornando por acompanhar toda a história comigo e participar de cada momento junto. Agora vocês me digam, a pessoa entra para um grupo que se diz ser a única religião verdadeira na face da Terra. Vamos só ouvir esse finalzinho aqui do que ela disse, ó. E participar de cada momento junto. A mãe dela passou a sofrer com ela dentro da prisão sem muros, que é a torre de vigia, porque a mãe dela passou a acompanhar todo o sofrimento dela. E aí, conforme eu estava dizendo, você, como testemunha de Jeová, ou uma pessoa, vem para a organização das testemunhas de Jeová pensando que você vai ter liberdade, pensando que você vai servir a Deus, até porque você acredita que você está entrando para a única religião verdadeira, você está na única religião verdadeira, você acredita que você está servindo a Deus, você acredita que está no paraíso espiritual, você acredita que a sua vida depende de estar ali dentro, você acredita que o bem-estar e o seu futuro eterno dependerá de estar junto com aquele pessoal que agora se autodenominam o povo de Jeová. Então você acredita em tudo isso. Percebam que a pessoa ela fica refém de um conceito. E é por isso que é tão difícil. Eu comecei a primeira parte dessa novela dizendo que nós temos que ter pena das pessoas que são testemunhas de Jeová. Tem que ter pena, porque eles estão... Vejam aqui o caso da irmã. Define exatamente isso. É como se fossem pessoas que estão debaixo de um poder
psicotrópico ou de um poder hipnótico. É exatamente isso que acontece. E eu tenho certeza que depois ela vai comentar alguma coisa nesse respeito também, como já comentou. Você está gostando dessa novela? Poxa, ancião, que história legal. Eu estou aprendendo bastante. Então, aproveite, deixa o seu like aí. Não esquece o seu like, não. Ajude a história da Luciana a ajudar a outros. Ajude a história da Luciana a ajudar outros, tá bom? Não deixe de deixar o seu like e de inscrever-se no nosso canal. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente vai agradecendo a cada um dos irmãos que pôde colaborar, a cada um dos irmãos que pôde ajudar, você que deixou o seu comentário. Nós estamos no capítulo 3 dessa novela. Pelo que eu estou entendendo aqui, essa novela vai dar uns 6 capítulos. Então, eu vou agora me organizar um pouquinho, vou dar uma descansada, porque afinal de contas, a gente também tem que descansar. Hoje é domingo. E eu vou tentar ver se eu consigo. Se eu conseguir, às 21 horas, se eu conseguir, às 21 horas eu trago o capítulo 4 dessa novela, tá bom? Às 21 horas eu trago o capítulo 4. Mas você que gostou da novela, vai compartilhando com outros. E não esqueça, você que deseja aprender, acabar com todo esse processo aí, né? Você viu que a irmã sofreu bastante. Naquela época não tinha o livro ainda, mas agora já tem. Esse livro vai tirar da sua cabeça todos os traumas psicológicos. Todos. Tá bom? Todos os traumas psicológicos esse livro vai tirar da sua cabeça. Não adianta você muitas vezes ficar, ai, ancião, porque, puxa vida, por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo outro, mas você não faz nada. Então esse livro vai ajudar a tirar da sua cabeça todos esses traumas. Como é que eu faço para adquirir, ancião? É muito simples. Você vai mandar para mim a palavra correio para o WhatsApp 11 947 882 132. Tá? E aí você vai adquirir o livro. Ele custa apenas R$70. Se você quer o livro digital, você também vai adquirir o livro digital. Por exemplo, a Luciana, ela adquiriu esse livro também. Tá? Eu não ouvi ainda todos os áudios, mas eu acredito que ela deve comentar alguma coisa, né, sobre a história aí do livro, como ajudou ela, como ela leu, tal. Você entendeu? Então a gente tem que fazer alguma coisa, pessoal. Não dá para ficar achando que tudo vai cair do céu, né? Então você que deseja adquirir, faça isso. Mande a mensagem para o WhatsApp 11 947 882 132. 11 947 882 132. Você também pode adquirir a versão digital. Como que eu faço, ancião, para adquirir a versão digital? É muito simples. Você manda para mim a palavra digital para 11 947 882 132. Digital. Digital custa só R$40. E você também não pode esquecer que nós estamos aí lançando um livro novo. Chama-se O Tempo do Fim. O livro O Tempo do Fim, você vai aprender tudo. Milênio, você vai entender sobre a vida na Terra, sobre céu, você vai entender sobre selo, você vai entender sobre o anticristo, o número 666, ressurreição, tudo que você aprendeu errado com a torre de vigia, você vai aprender agora no livro O Tempo do Fim. Como é que eu faço, ancião? O livro O Tempo do Fim vai custar entre R$50 e R$70. Você vai enviar para mim a palavra último para reservar o seu. Lembrando que as quantidades são limitadas. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Se houver a possibilidade, às 21h30, estaremos no ar trazendo o capítulo 4 da novela Branca de Neve deixa a torre depois das bodas de prata. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Fiquem na graça e na paz de Jesus. Bom domingo para você. Ah, e você que está me assistindo. Se você não assistiu à reunião de hoje de manhã, onde eu falei sobre Mateus capítulo 6, você perdeu muita informação importante para a sua vida. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você que ouviu, mas não prestou muita atenção, estava ocupado, tal, não sei o quê, vai lá. É vida para a sua vida. Deus abençoe.